noite, bem-vindos e bem-vindos. Esse é o primeiro encontro da terceira jornada, a jornada do potencial, onde a gente vai apresentar um pouquinho de como vai ser. Na verdade, é só uma ideia. Tá? Estão me ouvindo agora? Parou de cortar? Tá ok? A Dina falou que estava cortando um pouquinho, agora está ok? Espero que sim. Então vamos lá. Qual que é a proposta de hoje? Primeiro, parabenizar, né, quem concluiu essa etapa, quem concluiu a segunda etapa, então deu mais um passo rumo ao seu desenvolvimento, ao seu crescimento, à sua evolução pessoal e profissional. Parabéns, que bom que vocês chegaram até aqui, estão dispostas e dispostos a seguirem, né? Porque o que que acontece? Qual que é a proposta? E eu escrevi um pouquinho isso lá no grupo, eu imagino que todas e todos já viram, mas eu vou falar novamente desse ponto que é muito importante, né? O programa do Bold, ele não se propõe, a gente aqui não se propõe a simplesmente fazer um curso onde você está, como na escola tradicional, né? Vai, faz a prova, faz um trabalho, passa de ano, e parabéns, legal, completou. Não, né? A gente quer colocar vocês aqui com mão na massa, né? E agora não vou resistir, eu estou resistindo já faz alguns encontros, mas eu não vou resistir. Adoro a Adriana realmente colocando a mão na massa, que ela está assistindo e fazendo crochê ou tricô, alguma coisa assim. E ela vai fazendo. Gente, se fosse eu, já tinha me perdido na metade. Já tinha. Porque ou eu fazia uma coisa ou fazia outra, não ia dar. Pensa, vou até simular aqui. Imagina só, fazer assim, prestar atenção e ainda olhar para a câmera. Imagina, eu já tinha caído da cadeira, se vocês querem saber. Já tinha caído da cadeira e falei, ih, deu errado. Mas, O a Márcio, ideia é. Pode falar, Adriana. eu presto mais atenção crochetando do que se eu estivesse olhando olho no olho. Você acredita nisso? Olha, eu acredito, mas fico preocupado, porque eu acho que na entrevista você vai ter que ir lá levar um crochê, ou vai fechar um negócio. Peraí, senta um pouquinho, vamos fechar um crochê aqui que a gente vai. Pelo amor, hein? Ó, para com isso, Não, hein, Adriana? não. Mas que bom que é um caminho para você efetivamente se concentrar, prestar atenção, e tá certo. É assim que a gente precisa fazer, viu, Adri? Obrigado. Eu Obrigada a você. aproveitei o gancho da brincadeira, mas é sério, é importante. Então vamos lá, gente. Como eu disse, não é, a ideia aqui não é que vocês simplesmente façam uma atividade para passar de ano, para passar para outra jornada, para concluir ou para ter um certificado, né? No fundo, eu vou falar uma coisa agora aqui para vocês que pode até chocar, mas não é nada pessoal, podem ter certeza, eu continuo amando todas e todos, tá? O certificado que vocês recebem aqui, ele não vale de nada. No fundo, ele não vale de nada, porque o que vale é a experiência que vocês construíram, a vivência que vocês tiveram. Então, colocar certificados, 10, 15, 20, 30, 50 certificados lá no LinkedIn, é legal. Eu também faço isso, eu também coloco, né? Mas o quanto realmente aquele certificado tem valor? O quanto realmente fazer as atividades agregou valor para você? Então, é a partir desse prisma, desse olhar, que vocês precisam partir, né? Por quê? E eu estou falando tudo isso com base no contexto do que a gente vai conversar agora, né? Como eu disse para vocês, hoje é um dia muito importante para vocês e para a gente aqui desse lado. Tá? Por quê? Porque aqui estamos aqui em 49 pessoas, mas eu sei que tinha mais pessoas para entrarem, talvez não conseguiram, tiveram algum contratempo, mas a gente teve aí aproximadamente 90, acho que quase 100 pessoas que concluíram a jornada, né? A gente tinha um número de 130, 140 ali rodando durante a jornada da empregabilidade, algumas pessoas acabaram, infelizmente, ficando pelo caminho.
Umas porque desistiram, outras porque tiveram algum contratempo e algum problema e não conseguiram, né? Mas vocês que concluíram, seja 100, 90, 95, não sei quantas pessoas, vocês precisam entender que a próxima etapa, uma etapa que ela é feita quase que personalizada, a gente não consegue personalizar, porque infelizmente a gente não tem 100 mentores disponíveis o tempo inteiro para acompanhar vocês. Seria ideal que a gente conseguisse, mas não temos essa estrutura nesse momento. Então, o que a gente faz? A gente pede para vocês a informação, por isso que eu mandei um forms na terça-feira, pedindo para vocês responderem o quanto antes. Por quê? Porque a partir das informações que a gente tem de vocês, do momento atual, tá? Do momento atual, por isso que o Forms foi essa semana, né? Eu já tinha algumas informações de vocês lá do início, de 2 meses atrás, de 3 meses atrás, quando vocês fizeram a inscrição. Mas não, eu preciso do momento atual. Eu sei que tem pessoas que arrumaram emprego, eu sei que tem pessoas que, de repente, estão empreendendo. Então, eu preciso entender esse cenário atual, essa realidade atual de vocês, para poder direcionar cada um e cada uma de vocês para o melhor formato. Tá? Porque essa terceira etapa não é uma etapa que é igual para todo mundo. Então, por exemplo, e eu vou falar um pouquinho aqui dos recortes, vamos chamar assim, e depois eu coloco isso no slide que vai estar um pouco mais claro para vocês. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa e o foco principal, né, talvez o foco principal, e quando a gente chama de foco principal, é o que você está buscando. Pode ser que você esteja num plano B nesse momento, mas o que você está buscando é concurso público? Então não adianta eu falar para você assim, não, você tem que ficar treinando, buscar a vaga no LinkedIn. Não, você tem que treinar e focar em saber ler edital, saber estudar o que tá sendo pedido no edital, entender como que você se prepara para esse estudo, como você se programa, como que você faz. Então não adianta eu chegar e falar assim, galera, para todo mundo é igual. Não, não é. Quem está buscando concurso público tem um recorte mais específico. O jovem aprendiz, ou quem está buscando o primeiro emprego, né, as pessoas que, de repente, ainda estão dando o primeiro passo, eu preciso trazer ali algumas questões, algumas trilhas, que são um pouquinho diferentes de quem já tem muita experiência no mercado, de quem já está buscando, por exemplo, um aprimoramento. Né? Então, a gente tem pessoas aqui na turma que, de verdade, estão aqui no Bold, porque a gente deixa a porta aberta, mas são pessoas que já têm uma vivência. Então não adianta eu trazer o mesmo passo a passo de quem está buscando o primeiro emprego. Então a gente procurou entender um pouco mais esse cenário, entender um pouco mais qual a realidade de vocês, para agora sim colocar cada um e cada uma de vocês em um caminho. Né? Então, vai ter um formato A, vai ter um formato B, vai ter um formato C? Sim, vai ser separado. Pode ser que em alguns momentos todo mundo vai se cruzar. Sim, porque vão ter atividades coletivas, vão ter atividades comuns. Mas, num primeiro momento, a gente está buscando entender esse cenário. E por que eu estou falando tudo isso? Porque uma vez que vocês, e aqui eu estou falando muito abertamente, muito geral, tá, galera? Não estou falando para A ou para B. Mas no momento que você está num processo de aprendizado, num processo de capacitação, num processo de desenvolvimento, e você simplesmente, puxa, não consegui acompanhar a mensagem do grupo, não consegui responder no prazo, não consegui. Isso me preocupa. Me preocupa seriamente. Sabe por quê? Porque talvez você não esteja dando prioridade para aquilo que é mais importante para a sua vida. Ou pelo menos para aquilo que você disse para nós que era muito importante. Né? Então você disse para nós que era importante você fazer o programa, participar do programa, porque você queria se aprimorar, porque você queria entender mais sobre você.
Mas aí você não conseguiu se organizar bem. Depois de 2 meses, depois de 3 meses, praticamente, que a gente está junto, poxa, a gente precisa prestar atenção. Claro que teve a grande maioria que fez. Então, que ótimo. Como eu disse lá no grupo, parabéns, que bom que vocês estão dedicadas e dedicados a seguirem, né? Mas agora vem uma parte importante. Essa terceira etapa, que chama-se Jornada do Potencial, ela depende muito mais de vocês do que da gente. Sabe por quê? Não tem mais GC. Não tem GC. Acabou. Não existe mais GC. Né? Ah, mas onde vai ser a atividade? Tudo vai ser direto com os mentores. Então, o mentor ou a mentora, ou o grupo de mentores que estiver acompanhando vocês, vai dizer: gente, vocês têm isso para fazer para a semana que vem, ou para daqui 15 dias, e tem que ser feito. Acabou. Aí quem não fizer, muito provavelmente não vai acompanhar de forma integral ou de forma válida a mentoria. Muito provavelmente. Tá? Outra coisa, é, existem, como eu disse, formatos diferentes de mentoria, tá? Como existem formatos diferentes, alguns grupos vão ter datas específicas e um outro grupo vai ser combinado diretamente com o mentor. Tá? Então, daqui a pouco eu explico um pouco mais sobre isso. Então, primeira coisa importantíssima, fiquem atentos e atentas ao celular de vocês, ao WhatsApp de vocês. Porque o mentor, a mentora, ou mesmo a Sasha, eu, alguém do bonde, vai mandar uma mensagem informando, comunicando, por exemplo, galera, dia X tem mentoria coletiva. Márcio, mas e se eu não conseguir participar? Vai perder. Aí se eu não participar de uma, de duas ou de três, tá fora da jornada. Tá? Porque agora, como eu já disse na jornada anterior, é aproximar vocês ao máximo da realidade de mercado, da realidade do mundo do trabalho, seja empreendente, seja em qual caminho for. Tem coisas que são compromissos e que não tem como mudar. Né? E muitas vezes os compromissos não são ditados pela nossa agenda, são ditados por uma outra agenda que a gente tem que absorver. Tudo bem até aqui, pessoas? Tá claro? Não é bronca, tá, gente? Por favor, eu continuo amando vocês, mas eu preciso trazer isso com muita clareza, porque senão não adianta, senão não funciona. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa importante: as pessoas que terminaram como sênior, que foi a grande maioria, vão ter uma prioridade até mesmo de escolha. Tudo bem? Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tem, como eu disse, formatos diferentes. Tá? Quando vou trazer um exemplo de jornadas passadas, porque essa daqui vai rodar, então a gente vai ver como que ela vai se enquadrar. Mas, por exemplo, jornadas anteriores, né, turmas anteriores, o que acontecia? Quem era pleno, e isso vai ser mantido aqui, quem terminou como pleno, vai ter algumas datas de mentorias coletivas. Então, vamos supor que tem 10 pessoas que terminaram, 15 pessoas que terminaram como pleno. Vão ter 4 datas, ou 3 datas, ou 4, 5 datas, não sei. Depois a gente vai passar esse calendário exato para vocês. Tá? E vão ter mentorias com temas específicos. Tal, tal, tal e tal. Ponto. É isso. Então, é pleno, já vai para esse lugar. Ok? Quem terminou como sênior, a gente vai pegar aquela divisão que vocês viram lá no Forbes, empreender, concurso público, aprimoramento de carreira, primeiro emprego, jovem aprendiz, e vai separar vocês neste formato. Ok? Tudo bem até aqui? Então, se eu sou sênior,
e vou fazer concurso público, eu vou fazer um tipo de mentoria, uma modalidade de mentoria direcionada para concurso público. Provavelmente serão 3 ou 4 mentorias, no formato coletivo, onde o assunto é só aquele. É para ir lá, debater, conversar, falar. Vai ter um mentor ou uma mentora específico para falar sobre isso. E para te ajudar nesse processo. Se eu terminei como sênior, sou jovem aprendiz ou primeiro emprego, pode ser até, de repente, um primeiro estágio, não tem problema. Primeiro emprego, tá aqui. Vai para esse lugar, vai com esse formato também. 2, 3, 4, 5, 6, não sei quantas sessões vão ser, coletivas para aquele grupo. Pessoal que está empreender, mesma coisa. Tá? Isso vai ser separado para os sêniors. Para os plenos, a gente vai manter, pelo menos neste primeiro momento, e vou reforçar de novo. Por que eu estou falando neste primeiro momento? Porque se a gente conseguir dividir todos vocês de acordo com a expectativa que vocês têm, ou o objetivo que vocês têm, a gente vai desconsiderar inicialmente o status e vai colocar todo mundo separadinho, bonitinho, para ficar melhor. Tá? Mas se não for possível, quem é pleno vai ter uma sequência de mentorias já definidas. Confuso ou tá ok até aqui? Se alguém não estiver entendendo, já para agora, porque senão depois vira confusão. Tá certo? Beleza. Dito isso, para quem é sênior, como eu disse, tem prioridade de escolha e, principalmente, para quem está buscando recolocação profissional e que, de repente, dentro do critério que a gente está adotando aqui, que é pessoas que estão buscando recolocação profissional, mas principalmente que estão que ainda não tem grande experiência, ou que está no primeiro emprego, ou que está buscando ali tracionar. Poxa, até agora eu consegui, mas a minha experiência ainda não foi tão aproveitada. Vão ter um modelo de mentoria que ele vai durar 6 semanas. Essas mentorias vão acontecer em duplas ou trios, que vão ser separados de acordo com afinidade, principalmente por área. Então, por exemplo, se são pessoas que são da área financeira, vai procurar separar 2 pessoas, 3 pessoas da área financeira. Da área da saúde, 2, 3 pessoas da área da saúde. Da área da educação, 2, 3 pessoas. Para quê? Para facilitar a conversa entre vocês e os mentores. Tá? Então, vou tentar trazer um exemplo aqui mais prático. Vamos supor que a Bruna Santos, a Adriana e a Ana têm o mesmo objetivo profissional ali, a mesma área profissional. A gente vai pegar elas 3, são sênior. Vai pegar elas 3 e vai colocar com a Sasha, que é a mentora. A Sasha vai fazer contato com as 3 e vai dizer, olha, nós precisamos marcar as nossas 6 semanas de mentoria. Então, a gente vai começar na semana que vem, na quarta-feira, tal hora. E aí, vocês vão ter que entrar naquele dia, naquele horário. Ai, Márcio, mas eu tenho problema de dia e de horário. O máximo que vocês vão poder é tentar negociar com o mentor ou com a mentora. Porque, fora isso, não tem muita opção de a gente falar assim, então tá bom, eu vou disponibilizar uma mentoria de manhã, uma tarde, uma noite, uma de madrugada. Não tem como. Tá certo? Então, por isso que eu estou dizendo já para vocês alguns momentos atrás. Vocês vão ter que buscar se adaptar da melhor maneira possível para conseguir participar. Né? Assim como vocês tinham os encontros. As mentorias, em geral, não são gravadas. Então, perdeu, perdeu. E quem tiver nesse formato de 6 semanas, perdeu 2, tá fora. E quando eu digo tá fora, significa não adianta que você não vai conseguir continuar, porque a gente não vai conseguir te certificar.
Tá? Então, mantenha um contato com o mentor, com a mentora, para poder ter esse entendimento. Claro que a gente já teve situações de motivo de força maior. Poxa, a pessoa foi internada, ficou uma semana no hospital, conversou com o mentor, com a mentora, conseguiu ajustar e deu continuidade, ok? Mas a ideia é que vocês façam dentro do programado. Tudo bem até aqui? Ok? Para as coletivas, ou para o formato de mentorias que vão ser coletivas, que é todo o outro formato que eu disse para vocês, vão ser datas específicas. Então, vocês precisam participar de todas as datas. Porque se não participar de todas, a gente também não consegue certificar vocês. Porque, como eu disse, entregar certificado é fácil, mas ele perde o valor. Então, a gente não vai dar um certificado para alguém que, de repente, participou de uma única mentoria. Tudo bem? Estamos combinados até aqui? Considerando que quem terminou como sênior tem prioridade de escolha, porque é o que a gente oferece como um plus, uma premiação por ter terminado como sênior, você que é sênior pode inclusive escolher o seguinte: Márcio, eu não vou dar conta de fazer 6 semanas seguidas, porque eu comecei a trabalhar agora, estou com uma mudança na minha vida. Posso fazer no formato dos plenos, que são 4 datas, já está definido e eu vou... Pode. Pode. Não tem problema nenhum. Vai ter perda? Não, não vai ter prejuízo, porque o conteúdo que vai para o pleno é o conteúdo que vai para o sênior. A diferença é que para o sênior é um pouquinho mais personalizado. Para o pleno, está todo mundo junto ali, como a gente faz nos encontros. Então, vocês também têm essa prerrogativa. Márcio, terminei como sênior, mas não vou conseguir fazer. Não vai dar. Talvez até por conta de horário, por conta de dia, por conta até mesmo de dedicação a atividades e tudo mais. Posso fazer no outro formato? Pode. Não tem problema nenhum. Tá? E claro, como eu já disse, quem é sênior e tem um foco específico, empreendedorismo, jovem aprendiz e qual que é o outro? Concurso público, já vai estar nesse formato. Tá? Porque esses são formatos específicos. Então, qual que é a ideia aqui? É oferecer o melhor para todo mundo que está aqui, para todo mundo que avançou, mas também buscar respeitar ali uma logística que funcione para vocês. Tá? Uma coisa que eu já posso garantir: todas e todos vão poder participar de uma mentoria chamada simulação de entrevista. Tá? O que é essa mentoria? Para quem está buscando emprego, conseguir participar ali, fazer, né, exercitar a questão do momento da entrevista. Quem está empreendendo, para treinar um pouco mais o que vocês treinaram agora com o pitch, de como que eu posso aproveitar essas dicas, essas orientações, que, em princípio, parece que não tem nada a ver, mas tem muito, porque quando você vai vender um serviço, um produto, é quase que um processo de entrevista que você está passando ali. Que a pessoa também vai te questionar. Né? E quem está fazendo, quem vai fazer concurso público e de repente, poxa, mas não me interessa, não precisa fazer, mas vai ser convidado. Por quê? Porque é uma forma também de poder se apresentar e treinar e aproveitar dicas de apresentação, ainda que de repente, fazendo um concurso público, você não precise fazer uma entrevista. Tá? Lembrando, detalhe, quem vai fazer concurso público, mas precisa de um plano B, que é trabalhar em qualquer lugar nesse momento para fazer uma grana ali, vai precisar passar por entrevista, tá? Então, por isso que a gente colocou para todo mundo. Uma outra mentoria, que foi até uma demanda que a gente teve em outras turmas, vocês vão ter uma mentoria específica falando sobre educação financeira, sobre, eu não sei, a Fran colocou um outro nome, eu não lembro, mas que é para todo mundo. Tá? Porque qualquer pessoa que está entrando no mercado de trabalho, se tiver ali mais base de
guardar, de poupar, de saber gerir o seu dinheiro, os seus recursos, vai ajudar. Quem vai empreender, principalmente, mas para todos vai estar aberto e ele também vai fazer parte da mentoria. Tudo bem? Dúvidas até aqui, antes de eu colocar o slide que eu vou mostrar para vocês? Alguém tem alguma dúvida? Eu sei que algumas pessoas chegaram um pouquinho depois. A gente vai liberar a gravação para vocês depois assistirem. A gente dá um jeito aí de mandar para vocês. Não sei como que vai ficar, mas vocês vão ter acesso. Mas quero saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade. Sasha, se você também lembrar de algum ponto, por favor, me ajuda, tá? Vamos lá, gente. É o momento de vocês, tá? É hora de vocês. Boa noite, Márcia. Oi, pode falar. Boa noite, Natália. Eu tenho uma dúvida. Eu respondi o formulário, mas Tá. no meu caso, eu estou querendo ir para uma área diferente. Nesse caso, eu coloquei aperfeiçoamento profissional, mas seria isso mesmo? É isso mesmo, tá? É isso mesmo. Todas, até foi bom você falar, Natália, obrigado. Todas as pessoas que em algum momento que preencheu o formulário colocou que está em processo de transição de carreira, tá? Porque já tem experiência, porque já tem vivência, está fazendo uma transição de carreira, que não seja empreender ou concurso público, a gente vai considerar como aprimoramento de carreira. Porque significa que você já tem uma experiência, já tem uma vivência e está buscando um outro caminho. Tá? Então, obrigado pela sua pergunta, Natália. Eu tinha esquecido de colocar esse ponto, mas sim, no seu caso e no caso de outras pessoas, colocou lá que é aprimoramento de carreira, ou que é uma transição de carreira, porque já tem uma vasta experiência. A gente tem um pessoal aqui que tem mais de 10, 15 anos de experiência. A gente vai direcionar para o aprimoramento de carreira. Tá? Fala, Bruna. Eu coloquei recolocação, mas eu também estou em transição de carreira. Eu Você preciso chegou a especificar isso lá no textinho? no textinho embaixo? Sim. Beleza, fica tranquilo que a gente vai verificar por ali também, tá? Não tem problema não. Mais alguém, acho que mais alguém tinha levantado a mão? Abaixou? Oi, oi, fala, Esther. Pode falar, abre aí. Não estamos te ouvindo aí. Desculpa, estava no Agora mudo. foi. Agora foi. Boa noite. Boa noite. Era a mesma pergunta da Bruna. Você já Tá respondeu, bom. obrigada. Então, assim, todas e todos que colocaram que estão em processo de transição de carreira, ainda que seja uma recolocação, porque de repente não está trabalhando, mas está buscando, a gente vai considerar como aprimoramento, porque aí a gente consegue direcionar um pouquinho melhor, tá? Então, fiquem tranquilas e tranquilos. Eu sei que algumas pessoas colocaram, mas eu não lembro. Não tem problema. A gente pode, inclusive, entender melhor aqui depois como que funciona para cada um. Vocês podem, de repente, mandar para a Sasha ou para mim, tenho já grande experiência, É só lembrar se colocou no comentário. Se colocou no comentário, não precisa, porque ali a gente já vai pegar essa informação. Tá? Mas se não, manda por garantia. Vai lá, Grazi, fica à vontade. Márcio, boa noite. Oi, boa noite. Então, desde o início, eu tô como plena, e aí o meu status não mudou. E aí eu entrei em contato, e aí foi para sênior, só que caiu de novo para pleno, só que eu não entendi o porquê. E aí, nessa transição, eu queria saber se, tipo, eu vou conseguir ir para sênior ou vou ficar como pleno mesmo? Eu vou verificar isso para você, não tenho como te responder agora, mas qual que é o seu momento de trabalho, de profissional? O que você chegou a colocar lá no Forbes? Eu coloquei como jovem aprendiz e eu estou em busca do meu primeiro emprego. Tá. No seu caso, mesmo que você como sênior teria essa prerrogativa de escolha, mas como é específico, o recorte específico de jovem aprendiz e primeiro emprego, você já vai ter uma mentoria exclusiva. Ela vai ser específica para você e todos que estão no mesmo cenário. Aí não vai fazer muita diferença de pleno ou sênior. Já vai ser totalmente direcionado. Então pode ficar tranquila quanto a isso, tá, Graça? Tá bom, muito obrigada. Imagina.
Gabriela, eu vi que você tinha levantado também, era a mesma pergunta? Gabriela Ferraz. Se você estiver falando, eu não estou te ouvindo. Não, professor, deixa, sem querer. Pode? Ah, então tá bom. Beleza, sem problema, obrigado. Deixa eu ver quem que levantou aqui. A gente tem. Opa, peraí, sumiu para mim. Peraí. Rosângela, pode perguntar. Eu tô te vendo, mas não tô te ouvindo. Rô, vê se tá tudo ok aí no seu celular, por favor. Agora, tá me escutando? Agora sim, agora a gente ouve. É que eu tava no fone de ouvido. Eu Tá tô, bom, tô na agora rua sim. indo pra reunião do meu filho. Meu Eu Deus, tô com uma cuidado aí dúvida. na segurança, por favor. Ah, tá, não, aqui tá tranquilo. Tá bom, então vai lá. Eu tô com uma dúvida assim. Eu tô empreendendo, que eu sou artesã, faço laços, mas Uhum. também eu tô estudando para concurso público. E aí eu fiquei na dúvida. Só que na Aí minha você quer me fichinha, dar, acho que aí eu você quer me dar coloquei um nome. recolocação de trabalho. Eu enforco essas pessoas agora, daqui a pouco, enquanto tá gravando o que eu tô falando. Que a pessoa colocou recolocação, concurso público e empreender. Aí você me mata. Eu vou dividir você em três para poder colocar você em três vezes. Ai, ai, ai. Rô, faz o seguinte. Sou eu mesmo. Tá, Rô, faz assim, ó. Me manda uma mensagem no WhatsApp, no privado, e me fala qual que é o seu objetivo principal. Por quê? Se a gente não tiver um objetivo principal, não adianta. Eu não vou conseguir te direcionar. Só que tem um ponto. Se você falar para mim que é recolocação, a gente vai te fazer um processo de recolocação. Só que, de repente, a recolocação é só um plano B, C, D, E, F. Eu sugiro que você pegue o que é mais prioridade para você. Concurso público ou empreender, por exemplo. Eu estava pensando em deixar empreendedorismo, porque o concurso público é um plano a longo prazo. Então, beleza. Então, se depois você só me manda isso para eu confirmar aqui internamente, mas me manda só, empreender, que aí eu já sei que é o seu, e se precisar eu faço algum ajuste lá. Porque senão, realmente, a gente vai ficar meio complicado ali de te alocar, tá bom? Não estou te ouvindo. Desligar a câmera, mas eu vou ficar ouvindo aqui a Tá reunião. bom. Perfeito, perfeito. A gente vai acabar daqui a pouquinho. Obrigado. Obrigada a você. Rosiane. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Olá. Minha dúvida era igual a da Rosângela, assim, porque eu cheguei agora também, tem algumas Tá bom. coisas. Mas, assim, eu estou empreendendo, já estou há 2 anos autônoma, sendo que eu não estou tendo muito sucesso nessa parte, né? Eu não sei, eu creio que também deve ser por falta de marketing, o pessoal me conhecer mais. Apesar que eu estou me destacando no mercado, recente fiz um artigo técnico, vou fazer uma palestra agora, segunda-feira. Vou sair no YouTube, essas coisas todas, nesse grupo, né, que tem mais de 15 mil pessoas vendo. Então, assim, eu estou na dúvida, porque, assim, eu queria empreender, porque eu acho que eu colocar meu estilo de trabalho naquilo, mas, ao mesmo tempo, eu fico nessa questão de, pô, eu não estou tendo nenhuma questão, retorno financeiro para isso. Aí eu queria ver também nessa parte de eu estar aberto ao mercado de trabalho. Mas só que, como você deu a resposta para a Rosane em relação ao que é que seu coração bate mais forte, é empreendedorismo mesmo, porque não tem condições de eu querer retroceder de novo. Assim, não quer dizer que não é retroceder, mas é questão de escolha, entendeu? Exato, exato. Eu ia te falar exatamente o que eu falei para a Rosângela. Não adianta, talvez, uma recolocação agora para você trabalhar na padaria da esquina. Pode ser só um momento de você falar, ah, tá, eu vou trabalhar esse período na loja do shopping, não sei, qualquer coisa assim, esse final de ano para fazer dinheiro. Pode ser. Sim, Mas qual que é o seu objetivo? Não é empreender? Então a gente entendi. tem que ir para o foco de empreender.
bom. Entendi. Porque assim, Tá? eu fico pensando, eu vou pôr uma recolocação, mas só que assim, esse tempo que eu estou trabalhando em outro lugar, eu estou, entre aspas, perdendo tempo para desenvolver um trabalho de empreendedorismo, entendeu? Aí eu fico nessa Sim. luta. Então, assim, para nós aqui, a gente vai acatar o que você está falando, que é o seu objetivo principal, empreender. Então, a gente vai te direcionar para a mentoria de empreendedorismo, porque é ali que Ótimo. vão ter informações importantes para você. Tá bom? Tá bom, muito obrigada. Imagina. Valeu. Vamos lá, Adina, para a gente ir encerrando, que hoje é curtinho. Não, eu só tô com uma dúvida, né? Porque, tipo assim, eu tô procurando emprego, mas também estou estudando para concurso público. Então, eu só posso escolher um, é isso? Porque senão eu dei prioridade para um novo emprego, porque é a minha realidade de agora, entendeu? Vamos lá. Eu não sei o que eu Você, faria. você recebeu um e-mail do status? Sim, recebi. Ficou como sênior ou pleno? Ficou como sênior. Como pleno? Sênior. Como sênior? No caso de sênior, você tem a possibilidade de escolher. Tá? Agora, de novo, a mesma coisa que eu falei para as meninas. Qual que é o seu principal objetivo? Se o seu principal objetivo é concurso público, o ideal é você fazer a mentoria focada em concurso público. Por quê? Porque é aquilo que você realmente está buscando para a sua carreira. Ainda que o seu plano B, neste momento, seja a recolocação, por questão de pagar boleto, como a gente sempre brinca aqui. Tem que pagar os boletos e eu entendo plenamente. Tá? Agora, por quê? Adila, e aí serve para todo mundo. Qual que é o pensamento que a gente tem aqui? Não adianta eu falar para você, então vamos lá, vamos fazer um plano de ação para você ter uma carreira, para você arrumar um emprego, para você começar lá, por exemplo, né? Você vai entrar no McDonald's como atendente, mas daqui a pouco você vai ser gerente, vai ser supervisor, vai ser o presidente da empresa. Que é a história, não sei se vocês sabem, mas é a história do CEO do McDonald's Brasil. Ele começou como atendente, do primeiro nível que tem dentro do McDonald's. Ele começou assim, foi crescendo e hoje ele é o presidente do McDonald's Brasil. Então, assim, quando a gente fala de recolocação, de olhar para a carreira, nesse formato de mentoria, recolocação profissional, ou aprimoramento profissional, é neste lugar. O que você vai fazer hoje, mas com reflexo daqui 1 ano, 10 anos, 20 anos. Se você está buscando um concurso público para daqui 10, 20 anos, ou empreender para daqui 10, 20 anos, não vai fazer muito sentido você fazer todo um processo de mentoria para buscar um emprego, que daqui a pouco você vai lá, faz um concurso, passa, você vai largar esse emprego. Ou você vai ter que passar a se dedicar mais para o concurso ou para empreender. Por isso que a gente fala para vocês olharem exatamente qual é o lugar que vocês estão buscando neste momento. Qual é o objetivo principal para esse momento. Ok? Então vamos lá. Eu vou apresentar para vocês aqui. Oi, Gabriela, pode perguntar. Professor, o meu como é que se fala mesmo? Transição de carreira, né? Eu tenho experiência como atendente, mas eu não quero mais trabalhar nessa área. Tá. Mas você terminou como sênior? Sênior. Tá. No seu caso, a gente pode colocar como recolocação. Porque aí está no processo de evolução. Não tem problema nenhum. Ok. Bom, pode ficar tranquilo. Tá. Então vamos lá, gente. Deixa eu apresentar aqui para vocês o slide. Para vocês entenderem, tá? Essa linha de cima, tá? A linha de cima onde está escrito Grupo de Mentorias Coletivas, são as mentorias dos plenos. Então já tem datas marcadas e já tem os temas que vocês vão participar. Então quem terminou como pleno?
Vai ter uma mentoria coletiva falando um pouco mais sobre currículo, elaboração de currículo, como escrever, como fazer. Então, vai ampliar tudo aquilo que vocês ouviram da Ariane no outro dia, que aquele dia ela falou muito mais direcionada para o portal do Vagas, e aqui vai falar como vocês fazerem o currículo de vocês. Vai ter uma outra mentoria falando de LinkedIn, que é para impulsionar o LinkedIn de vocês. Então, vão ser pessoas especialistas que vão estar ali, e vão ter as duas mentorias. A de educação financeira, que a gente está chamando de salvando o orçamento, né? Dando uma segurada aí nas contas, nos gastos, mas sabendo poupar e economizar e usar bem. E também a simulação de entrevista, que é comum para todo mundo. E aqui a gente já tem as datas, só tem essa da economia aqui, da educação financeira, que a gente não definiu ainda, mas tudo isso vai ser passado depois para vocês. Não precisa ficar gravando nada agora, tudo bem? É só para vocês terem uma ideia. Para jovem aprendiz, que no caso, por exemplo, lá da Grazi, tá, Grazi? Ó, jovem aprendiz vai ter uma exclusiva de currículo, mas aí focado para quem está buscando o primeiro emprego, focado para quem é jovem aprendiz, porque tem um formato diferente, inclusive, de pôr esse currículo ali no mercado, tá? O LinkedIn, a mesma coisa, e também simulação de entrevista e orçamento. Para concurso público, e aí, galerinha de concurso público, ó, estratégia de estudo, estratégia de edital e prova, de participação de editais, de se inscrever, se vale a pena, se não vale a pena, o que é interessante, o que não é, está tudo aqui. Empreendedorismo, a gente vai falar com os empreendedores. Está aqui, ó, olhar para o mercado, olhar para o que realmente você quer, quais os caminhos que você está buscando nesse foco de empreendedorismo, tá? E lá no final, ao invés de você fazer a simulação de entrevista, você vai fazer o plano de ação, uma vez que você precisa focar naquilo que você vai fazer. Mas a gente também vai deixar aberto para quem quiser participar da simulação de entrevista, como eu falei, tá? Concurso público, empreendedorismo de todo mundo. E aí, para quem for fazer no formato dos sêniors, que eu falei para vocês, que é aquela galera que vai ter lá aprimoramento de mercado, recolocação, e aí a gente vai depois passar nominalmente para cada um como que vai funcionar. Vocês vão ter todo o processo conduzido por mentores, vão ser trabalhos em duplas ou trios, dependendo do número de pessoas, mas eu acho que vão ficar só em duplas mesmo, tá? E, além disso, as mentorias coletivas de orçamento e também de simulação de entrevista. Tá? Onde vocês estão vendo aqui e-book J3, é que é o formato, porque esse mesmo calendário foi passado para os mentores, tá bom? Então é só para vocês saberem, o formato que vocês vão ter é esse formato de 6 semanas, onde vocês precisam se comprometer junto com os mentores. Tudo bem até aqui? De novo, gente, é muita informação, eu sei que é um monte de coisa que a gente está trazendo, não se preocupem, a gente vai passar isso detalhadamente para vocês. Ok? Amanhã, próximo passo, amanhã, fiquem atentas e atentos aos grupos, ao grupo, porque a gente vai disponibilizar o Forms para o pessoal que é sênior optar por não fazer no formato sênior de 6 semanas em dupla, e sim buscar fazer aí nesse formato do pleno só das coletivas. Tá? Para quem eu sugiro que faça essa opção? Para as pessoas que estão tendo problema com dias, com horários, com... eu vou lembrar de cabeça só, acho que a Inara e mais alguém que até falaram há pouco tempo que arrumou um emprego, está com o horário corrido. Tá... Legal, você terminou como sênior, já tem a previsibilidade de que não vai dar para cumprir, faz no formato do sênior, do pleno, desculpa. Tá? Mas a gente vai liberar isso amanhã no grupo para vocês. Tá?
Para os outros públicos, a gente vai passando informações entre amanhã e terça-feira, a gente vai passando informações. Gente, ó, galera que vai ficar aqui, galera que vai ficar nesse grupo, galera que vai fazer... E aí a gente vai colocando. Alguém perguntou, acho que foi a Ana, sobre horários. Tá? Essas mentorias costumam ser no horário entre 18h30 até 19h30, 20 horas. Tá? Nos nossos encontros, a gente costuma começar às 18. Porém, quando tem os mentores que vão conduzir, geralmente a gente começa um pouco mais tarde por conta do horário deles. Senão eles não conseguem chegar aqui e cumprir o horário com vocês. Tá? Então, geralmente, essas mentorias coletivas começam às 18 horas. As mentorias que forem em duplas, vai ser combinado diretamente com cada mentor. Então, pode até acontecer de ter mentores que falam assim, ó, eu consigo a partir das 5 da tarde, vocês conseguem? A gente pode fazer 5 horas da tarde. Como pode ser que tenha mentores que falam assim, ó, vamos fazer às 19, porque aí fica um horário bom para todo mundo, já está todo mundo em casa, todo mundo consegue fazer com calma. Tá? Então, vai ter essa negociação, mas tudo isso vai ser feito com calma a partir da próxima semana. Ok? Tudo bem? Bianca Paiva, você levantou a mão e depois a Ana. No meu caso, eu não lembro o que eu coloquei, mas o meu foco principal é voltar primeiro para o trabalho, né? Que atualmente eu estou desempregada. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho o curso de agente marítimo às 7h30. O que você me sugere? Eu terminei como sênior, aí seria o em dupla ou fazer como pleno? Ó, a gente pode fazer o seguinte, depois você só me manda uma mensagem no privado, me lembrando, mas assim, a gente pode fazer o seguinte, deixa eu ver primeiro como que vai ficar a organização com os mentores. Tá? Porque dependendo de como ficar, se conseguir um horário que não te atrapalha, que dá para você participar e tá tudo ok, você mantém nesse processo de 6 semanas. Tá? Se de repente você vê que não vai dar certo, porque vai comprometer dia e horário do seu curso, não tem problema. Você faz no outro formato e vai ser contemplado do mesmo jeito. Tá bom, Bianca? Tá bom. Legal. Ana, sua pergunta para a gente encerrar. Eu vi que a Rosângela levantou também. Não, mas... a Rosângela estava levantado já, pode falar. Ok, obrigada. Não, o que eu tinha falado ali, obrigada até por explanar os horários, mas era mais uma dúvida e uma sugestão. Se os horários das mentorias não coincidirem, porque vai ter a mentoria pleno e a mentoria direcionada, né? Sim. Aí eu fico pensando que tem meninas que citaram que tem 2 ou 3 interesses, né? Aí eu fiquei pensando, tipo, se desse para se os horários não coincidirem, pode participar da mentoria específica, que vai ser às 6 semanas, e da mentoria coletiva, por exemplo, concurso público. Não dá, Ana, sabe por quê? Então, não dá, sabe por quê? Porque okay. Os mentores, eles são direcionados para aquele público. Então, se eu vou colocar, por exemplo, 10 pessoas, sendo que eram só 5 que iam participar, já atrapalha o formato de trabalho. Tá? A gente até pensou nessa possibilidade, mas a gente não conseguiu abrir por isso. Porque, assim, a ideia é que a gente trabalhe com grupos pequenos para vocês aproveitarem ao máximo a mentoria. Senão acaba virando quase que um encontro, como a gente faz, que fica mais disperso. Tá? Por isso que a gente não vai fazer dessa forma. Agradeço a sugestão. Tá bom. Tá bom? Rô, você levantou a mão novamente ou já estava levantado, Rosângela? Eu acho que já estava levantado, mas... Não, já estava. Bruna, pode falar. Com relação a essa jornada, assim, tirando as coisas que você já disse, o que a gente pode esperar dela? Peraí que cortou aqui, eu não consegui te ouvir. Fala de novo, Bruna, por favor. Com relação a essa etapa que nós estamos,
tirando essa parte que você falou, né, do cronograma e tal, o que nós podemos esperar dela? Já te posiciono aqui. Deixa eu raciocinar uma forma de trazer. A ideia é que vocês possam se aprofundar naquilo que vocês estão buscando a partir da experiência que os mentores podem compartilhar com vocês. Então, por que a gente quer trabalhar grupos pequenos? Então, no seu caso, você falou, estou buscando transição de carreira. Para quem está buscando transição de carreira, em geral, já tem alguma experiência, alguma vivência. Então, validar ainda mais e aprimorar mais a experiência que você já tem e começar a olhar para esse outro caminho que você está buscando. Como que você aproveita, por exemplo, as vivências que você já teve na área X para ingressar na área Y, que é uma área nova para você, que é quase que um recomeço de carreira, mas já mostrando que você tem essa possibilidade, que você já tem esse ganho. Então, o olhar dessa jornada é muito mais o vivencial, o prático, como que eu coloco na prática tudo aquilo que a gente viu na jornada 1 e na jornada 2? Certo. Em um dos encontros, eu não lembro exatamente qual deles, você comentou de um participante que foi muito bem na jornada e que ele, inclusive, descobriu o Instituto porque ele estava atrás de uma vaga em uma empresa que é parceira e depois ele conseguiu entrar nessa empresa. Com relação às empresas parceiras que estão no site, a gente tem alguma preferência se a gente se inscrever para vagas dessas empresas que são parceiras do Instituto? Vamos lá. Sim e não. É difícil responder isso, tá, gente? Mas eu tenho que ser muito franco para vocês. Por que eu estou dizendo isso? Só um pouquinho, gente. Eu preciso só mandar uma mensagem, que eu tenho uma outra reunião aqui e não quero deixar vocês sem resposta. O que acontece? As empresas parceiras que a gente tem lá no site e outras empresas que a gente tem, eles sabem do programa, tá? E geralmente, quando eles precisam de profissionais, eles nos acessam. O RH, os gestores nos acessam. E aí o que a gente faz? A gente coloca todos que completarem o programa, vão ser direcionados por uma comunidade no WhatsApp que a gente tem, que é a comunidade Bold, onde vocês vão ficar recebendo informações, vão trocar, o próprio pessoal vai mandando, quem já está lá mais tempo, vai mandando vagas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático. O Grupo Fleury foi um dos parceiros do ano passado e ele continua parceiro, apesar de não ser um parceiro patrocinador. O que é um parceiro patrocinador? Aquele que paga, que faz uma doação, investe um dinheiro para que o programa aconteça. Tá? Mas ele é um parceiro nesse processo de empregabilidade. Então, o que aconteceu o ano passado? A gente tinha algumas pessoas da área, principalmente de atendimento, supervisores, coordenadores, atendentes, que estavam fazendo o programa e eles tinham vagas no Brasil inteiro. O que a gente fez? Eles mandaram para a gente avisou nos grupos, tanto nos grupos que estavam rodando, quanto na comunidade, e foram, acho que 10 ou 15 pessoas para participar de processo seletivo. Alguns avançaram na primeira etapa, na segunda etapa, outros não. Então, eles já sabem que vocês são bonders. Então, quando a gente manda, a gente já fala assim, essa galera aqui é bonder. No caso do Grupo Fleury, a gente tem até este ano, a gente tem uma menina que ela participou de uma das turmas e ela está como supervisora de atendimento lá no Grupo Fleury. Tá? Todas as outras empresas, o processo é exatamente o mesmo. Eles sabem e eles buscam. Quando vocês se candidatam, eu não tenho como garantir que a candidatura que vocês estão fazendo direto no site vai chegar exatamente nas pessoas que a gente tem contato no RH. Porém, o que a gente pede para que vocês façam? Deixe lá no seu LinkedIn, deixe lá no seu currículo a participação no programa.
Porque quando eles recebem essa informação, facilita, e muitas vezes eles até buscam a gente. Fala assim, ó, eu tô vendo aqui que a Bruna Santos colocou que ela participou. Quando que ela participou? Ah, não, ela tá na turma que acabou agora, em 2025. Poxa, legal. Tá? Mas assim, por isso que eu respondi sim e não, tá? Porque assim, a gente tem contatos, só que, por exemplo, se for uma empresa em nível Brasil, pode ser que eu tenha um bom contato na Bahia, mas eu não tenho um bom contato no Rio de Janeiro. Se você é do Rio de Janeiro, pode acontecer de não chegar exatamente. Então a gente não gosta muito de comprometer o programa dizendo, vai ter uma facilidade, porque pode ser que não aconteça. Tá? Agora, sim, todas as vagas que são encaminhadas para a gente, vocês acabam tendo uma... Sabe a estrelinha no boletim da escola? É mais ou menos isso. A gente já manda com a estrelinha. Fala assim, opa, tem uma estrelinha. Ó, tá? Por quê? O pessoal sabe. Né? A gente tem hoje, por exemplo, na ReHap, acho que no grupo de vocês, a gente até chegou a mandar uma vaga lá no comecinho, se eu não me engano. Na ReHap, a gente tem uma menina que participou do Bold, se formou em psicologia, está trabalhando no RH e ela vem mandando vagas para a gente. Né? É que às vezes são vagas muito direcionadas para uma região ou outra, por exemplo, é uma vaga só para Minas. Né? Então aí, às vezes não atende o público que a gente está naquele momento. Mas vocês vão ter essa possibilidade, tá? De fazer mais networking com empresas e com outros boulders que estão em empresas. E eles mesmos acabam mandando oportunidades de trabalho. Né? E o próprio Thiago, né, o nosso fundador, ele tem muito contato com empresas. E isso acaba facilitando, porque os donos de empresas, os gerentes de empresas, de diretores, acabam buscando aqui no Bold alguma possibilidade de empregabilidade também. Tá? Respondido? Sim, obrigada, Márcia. Imagina. Gente, vamos fazer aquela foto linda para a gente colocar no grupo e dar inveja na galera que não veio? Vamos fazer aquela foto linda. Vamos lá. Eu gosto que na hora que fala, vai fazer foto para fazer inveja nos outros, todo mundo abre a câmera, né? Seus malvados. Vamos lá, galera. No 3, hein? 1, 2, 3, sorrisão. Muito bem, vou fazer mais uma por garantia. Que eu vi que algumas câmeras mudaram aqui. 1, 2, 3, sorrisão. Legal. Gente, obrigado, fiquem bem, boa noite. Aguardem notícias que a gente manda e provavelmente amanhã sai o certificado de vocês, viu? Beijo, Boa gente. noite, Márcio. Boa noite, obrigado. Tchau, tchau, gente. Boa noite, Tchau, pessoal. tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa Tem mais noite. uma nova fofoca de processo seletivo. Se liberar o WhatsApp, eu conto. A gente vai liberar já já.